Olá, dando continuidade ao nosso tema de integração de bases de dados agrícolas, nós vamos trabalhar agora com o consumo de dados por meio de uma API. Então, a API é uma interface para programação de aplicação que um desenvolvedor pode utilizar para consumir dados, para obter dados dessa API. Então, essa API ela está em uma plataforma, geralmente. Então, e os programadores, quem mantém a plataforma, disponibiliza essa interface de acesso aos seus dados, ou rotinas que tem dentro da plataforma, por meio, então, de uma forma padronizada, para que os clientes, as aplicações que desejam ter acesso aos seus dados possam consumir, respeitando, lógico, a estrutura dos dados, respeitando também os aspectos de segurança, então para que possa ter também uma garantia que aquele usuário, aquele cliente que está tentando consumir dados que estão dentro da plataforma, não tenha acesso a partes ou a conjuntos de dados ou a informações que não diz respeito a ele, que são de outros usuários. Então a API procura centralizar essa administração de acesso aos dados que estão na plataforma. E nesse sentido, nós vamos trabalhar com a API do Sentinel-2, então por meio da plataforma Copernicus. E o objetivo aqui é, com o Python, a linguagem de programação Python, também acessar os dados que estão lá dentro dessa plataforma, que são disponibilizados dados de imagens e sensoriamento remoto, e nós podemos utilizar desses dados para os nossos projetos. E no sentido que da nossa disciplina, aquilo que nós estamos vendo de integração de bases de dados agrícolas, é trazer para o banco de dados que estamos compondo, esse banco de dados centralizado para armazenar dados agrícolas. Nós já vimos anteriormente como armazenar dados de um arquivo CSV, também um formato muito utilizado para dados na agricultura, dados agrícola. E agora os dados de satélite também são dados importantes que podem ser utilizados para análises, para tomada de decisão. Então, esses dados de satélite disponibilizam imagens em diferentes bandas, na verdade, diferentes bandas de uma imagem que foi capturada. Então, a gente pode utilizar isso para compor índices, então, como o NDVI. Então, na agricultura é um índice importante. Além do NDVI, temos outros índices de vegetação que podem ser utilizados também. Individualmente para entender o comportamento, como está o vigor, o desenvolvimento daquela lavoura, mas também para uma análise, tomada de decisão, aplicar com algoritmos de aprendizado de máquina. Então, o nosso intuito é demonstrar que podemos integrar dados, trazer dados para essa nossa base unificada, assim como o CSV, agora de uma API. Então, nós vamos encontrar APIs em diferentes situações. Aqui uma exemplificação, fazendo um estudo de caso, demonstrando com esta plataforma. Então pode ser que queira integrar com outra plataforma, então você vai ter que se adaptar à forma que foi implementado naquela outra plataforma. Então é possível integrar com vários, mas cada uma vai ter suas particularidades que precisam ser observadas. Ok? Então, nesse nosso notebook, disponibilizei para o notebook, então peço que vocês importem o notebook na sua área aí no Google Colab. Então é o notebook 3 da semana 4 e nesse notebook nós vamos falar especificamente sobre esse consumo da API de dados espaciais pelo Copernicus, então que fornece dados aí do Sentinel-2. Aqui tem um resumo, deixei um resumo daquilo que nós vamos precisar fazer. Nós vamos precisar instalar uma biblioteca do Sentinel Hub. Então, utilizando o Python, isso pode ser feito pelo comando pip install, Sentinel Hub. Na sequência, nós vamos importar outras bibliotecas, então as bibliotecas, além do Sentinel Hub, as outras bibliotecas necessárias para trabalhar com esse conjunto de dados, para trabalhar com dados shape, trabalhar em relação às formas geométricas que serão utilizadas, por exemplo, para recortar a área de interesse, definir a área de interesse, operações aí com esse conjunto de dados. Nós vamos precisar fazer uma configuração para acessar o Sentinel Hub, Então essa configuração nós vamos fazer num objeto chamado shconfig, que é disponibilizado pela biblioteca do Sentinel Hub. Nós vamos precisar
localizar ou criar uma chave de acesso à nossa conta, por meio da nossa conta ao Sentinel Hub, certo? Então, os dados a serem consumidos lá da plataforma Copernicus, eles são, pode ser baixados de forma gratuita, mas tem uma limitação, tá? Então, essa limitação é controlada pela conta do usuário. Então, por isso, obrigatoriamente, nós vamos precisar criar uma conta de acesso para que seja feito esse controle, né, de consumo. Então, vou demonstrar na sequência como fazer isso também. Para consumir os dados, nós vamos precisar definir a área de interesse, tá? Então, a região para consumir esses dados lá da plataforma. Também vamos definir um script de avaliação. Então, esse script de avaliação aqui é um script que vamos informar para a API do Sentinel Hub como recuperar os dados, como recuperar e processar. Então, no nosso exemplo aqui, nós vamos pedir dados de duas bandas, a banda do vermelho e da banda infravermelho próximo, tá? do Sentinel-2, esse satélite, e no formato de saída que nós queremos, né? Então será em float 32, são dados reais, né? Com casas decimais. Então esse formato de script é o formato que o Sentinel trabalha, né, para a recuperação dessa informação. Depois de ter o script de avaliação, nós vamos fazer uma requisição para o Sentinel Hub, passando esse script, a região de interesse, certo? E ele vai retornar, então, os dados que precisamos, ok? Por último, nós recuperamos e nós processamos esses dados que foram recuperados do Sentinel Hub. Então, mais ou menos aqui está o script que deve ser seguido, né, o roteiro passo a passo a ser executado. Então, seguindo agora na parte prática, nós temos alguns passos a serem executados, né? Então, esses passos aqui: a instalação da biblioteca, primeiramente, a biblioteca do Sentinel Hub. Então, nós vamos utilizar o Python e precisamos dela. Algumas bibliotecas são disponibilizadas dentro do Google Colab, ele já disponibiliza, e outras precisamos instalar, tá? Então, instalar no nosso ambiente do notebook. Então, vou dar um play aqui, executar essa primeira célula de código. Tá? Então, pip install Sentinel Hub. Então, depois de um tempo aqui, ó, vai ser instalado. Tá? Então, já começou a baixar. A gente espera terminar, certo? Então, finalizou a instalação da biblioteca. E agora nós podemos ir para o segundo passo, que é importar essa biblioteca, as bibliotecas necessárias para o trabalho. Tá? Então temos algumas aqui, o Pandas, o Shapely, tá? O Sentinel Hub que nós vamos utilizar, NumPy e assim por diante. Tá? A biblioteca aqui para conexão com o banco de dados. Então você vai clicar aqui, executar essa célula de importação das bibliotecas. E aí, na sequência, nós vamos definir uma função para plotar a imagem NDVI. Tá? Então vai ter um momento que nós vamos mostrar um mapa. Então foi definido aqui só para fazer o plot. Então pode executar aqui para essa função ficar conhecida no código. O próximo passo é estabelecer a conexão com o banco de dados. Então esse passo aqui nós já executamos anteriormente em outros momentos aí da nossa aula, que é na criação das tabelas, na inserção de dados, né? E aqui a gente vai estabelecer essa conexão para buscar uma região de interesse, por exemplo, o contorno de um talhão, né, o polígono do talhão, e para armazenar dados também de NDVI nessa base de dados. Na próxima seção do script, nós temos uma configuração de trabalho. Então você vai encontrar algumas variáveis, né? Então, por exemplo, aqui o time interval. Esse aqui é o intervalo de tempo que será utilizado para consulta na API do Sentinel. Tá? Então você especifica a data, no formato aqui em inglês, a resolução em metros da imagem que você tem interesse em receber, ok? E aqui o modo, nós podemos especificar para que o nosso script, na sequência, busque o contorno, os limites da área de interesse a partir do banco de dados ou de um arquivo CSV, ok? E aqui o ID do talhão, se nós formos buscar no banco, então vai informar o ID de um talhão. Esse ID do talhão vai servir para buscar o polígono da área e para salvar os dados espaciais, né, o NDVI, a um determinado talhão. Tá? Então, de certa forma, ele é usado aqui para duas situações. Bom, agora no item 6, nós vamos buscar o contorno da região de interesse.
E pelo nosso algoritmo aqui, essa busca pode ser feita a partir do arquivo CSV ou do talhão armazenado no banco de dados. Então, conforme a gente viu na configuração anterior, né, se tiver o modo DB, busca-se no banco de dados, e se tiver CSV, busca no arquivo CSV. Então, esse bloco, esse primeiro if, fará a leitura, né, caso encontre ali na variável modo for CSV, faz a busca por um arquivo chamado contorno.csv, que deverá estar aqui nessa pasta de arquivos do notebook, tá? Dessa nossa área de trabalho. E aí, na sequência, nós temos um else. Tá? Então, caso não seja CSV, vai verificar se é banco de dados, DB, né? Então, se for DB, vai ser buscado no banco de dados na tabela talhão, pelo ID informado, ok? Então, esses dados serão retornados, e aí, então, será feita a configuração aqui, o ajuste da geometria, né? Criado o polígono para que o Sentinel possa entender, né? Buscar os dados nessa região de interesse. E aqui aqui só é calculado a região, né? O retângulo que forma essa região de interesse, ok? As coordenadas, né, que formam essa região de interesse. Então, executar, só dando um play, né, aqui nessa célula, nós vamos ter o resultado. Aqui só foi dado um print, né, então está mostrando as coordenadas que retornaram do talhão, ok? Na sequência temos mais alguns prints que foram dados, né, então aqui a área do polígono, a geometria preparada para enviar, né? E esse aqui o bounding box, né? Que são as coordenadas que envolvem a região de interesse, né? Formando esse retângulo em volta. E na sequência nós vamos para o passo 7, que é fazer a configuração do Sentinel Hub. Então nessa seção nós vamos configurar algumas variáveis que são referentes aqui ao URL de acesso ao Copernicus, né? Então ao Data Space, onde ficam os dados lá no Copernicus. E também de duas variáveis importantes que são a identificação do cliente e a chave secreta do cliente. Então, essas duas chaves nós vamos precisar obter lá no Data Space do Copernicus. Tá? Então, nesse passo, eu vou mostrar como fazer isso. Então, você vai acessar o endereço o dataspace.copernicus.eu, tá? Então esse endereço aqui, e você vai precisar ter uma conta, né? Fazer um login de acesso nessa conta. Então aqui, ó, temos login, e nessa parte de login tem as formas de fazer o login, né? Então você vai acessar aqui, ó, o Sentinel Hub, Access the Sentinel Hub, né? Eu já estou logado, mas já caiu direto aqui nessa identificação na minha dashboard. Mas você pode informar ali seu usuário e senha. Caso não tenha usuário e senha, você pode criar a sua conta, né? Então será necessário fazer uma conta para acessar o Data Space aqui do Copernicus. Ok? Então, entrando aqui na dashboard, já tem algumas informações de quantas requisições foram realizadas, né, pela minha conta. Tem unidades de processamento computadas aqui por mês, quantas requisições foram realizadas, né? Então são 30 mil unidades de processamento, né, e 30 mil requisições que a gente pode fazer. Tá? Então, para nosso teste, para nosso aprendizado, né? Então é suficiente esse limite que disponibilizado gratuitamente, né, pela plataforma Copernicus. Bom, nós vamos precisar acessar aqui, ó, User Settings, as configurações do usuário, né? Então, para obter aquelas duas informações, que é o ID do cliente, certo? E também criar o token de autenticação. Muito bem, estando em User Settings, nós vamos poder criar uma chave de autenticação, né, para consumir os dados. Então, você vai encontrar esse botãozinho aqui, ó, em Auth Clients, botão Create, tá? Eu já tenho uma aqui, e eu vou criar mais uma. Então, pode dar um Create. E aqui esse cliente você pode informar algum nome, por exemplo, aplicação MyAgroApp. Tá? Então, por exemplo, coloca o nome da aplicação que vai consumir. Tá? Então, o fluxo de autenticação aqui, ó, Client Credentials, e a data de expiração. Tá? Então, você pode definir uma data de expiração. Vou colocar aqui para expirar logo na sequência. Tá? Então, vai ter um pouco tempo aqui de validade desse cliente.
E vou então clicar em Create. Muito bem, olha só, então essas duas informações serão necessárias para a autenticação nesse ambiente, certo? Então tem o Client ID e o Client Secret. Então você vai copiar, pode ser aqui tem o botãozinho aqui, ele copia, né? Copiando aqui o Client ID, você vai colar no script. Então tem aqui a configuração do script, né? Client ID. Então você vai colar nessa linha. E o Client Secret também pode copiar lá e você vai colar a chave o segredo ali desse cliente. Muito bem. Então, dá um close, fechou. Beleza, agora posso voltar aqui para o nosso notebook do Colab e eu vou executar esse trecho de código, essa célula. Né? Então, essas duas informações que nós precisamos alterar já foram alteradas. Essas outras demais aqui não precisam mexer no momento, ok? Então, vou dar um executar, certo? Aqui não tem nenhuma execução remota por enquanto, é só a configuração do objeto, né? Do objeto que será utilizado para fazer a requisição. Na sequência, nós vamos definir o script de avaliação. Tá? Então, é um script que é enviado à API do Sentinel com as informações aí, como que os dados serão recuperados do Sentinel. Né? Então, no caso aqui, a gente vai solicitar nesse script para que sejam retornadas as bandas 4 e 8, né? A banda do vermelho, do infravermelho próximo, certo? E como que os dados serão retornados, né? Então, em float 32. Na sequência, então, nós temos a definição das áreas de interesse, da região de interesse. Tá? Então, uma configuração. Eu vou dar um clique aqui em executar. Beleza, então o script foi definido, a região de interesse também. E agora, o passo 9 é a requisição para a API do Sentinel. Muito bem, então agora que será executado o comando para acessar a API e coletar os dados. Né? Então, nós temos aqui um objeto, uma função que é executada no Sentinel Hub Request, passando o nosso script de avaliação, os dados de entrada, né, a informação do que a gente quer. Aqui tem uma situação, né, uma configuração que é a especificação do satélite Sentinel-2, né, no sensor L2A. Aqui o intervalo de tempo que está sendo passado é o que foi definido numa variável anteriormente ali na configuração, né, então aqui que é passado o tempo de intervalo, e como que vai ser retornado. Tá? Então vai retornado como vai ser retornado os dados. Muito bem, então na sequência nós vamos executar esse comando, tá? Essa célula que tem esses comandos, e aqui embaixo são feitos alguns prints, né? Mostrando já os dados retornados, qual que é o NDVI mínimo, o NDVI máximo, o NDVI médio, né? Então faz algumas estatísticas já com o NDVI retornado. Então vou clicar aqui, aguardar a execução. Ó, então voltou. Aqui é o tamanho do shape, tá? E os dados de NDVI da região de interesse, né? Então no talhão que foi passado, naquela data especificada, então os valores de NDVI. Perfeito, então funcionou e já temos o NDVI retornado da plataforma Copernicus. Agora, no item 10, é uma célula, um bloco de código que vai apresentar o mapa NDVI como uma imagem. Tá? Então tem uma função que foi definida lá no início do script, que é o plot image. Então a gente vai plotar essa imagem que é criada aqui a partir do NDVI extraído. Então vou dar um play. Tá? Então aqui já podemos visualizar o NDVI. Tá? Então como a visualização como uma imagem, a escala, né? Então de -1 até 1. Então pela data tem um bom vigor, né? Alto vigor nessa lavoura. E aí nós podemos seguir para o próximo passo. O próximo passo é preparar um data frame para salvar os dados, né? Então seja em CSV ou no banco de dados. Então o data frame é um tipo de dado aqui no Python, né? Então que a gente pode configurar certinho e mandar armazenar. Tá? Então esse aqui é só o processo de criar. É feita uma remoção do NDVI com valores nulos, né? Então se a gente tem a região de interesse, foi passado uma região de interesse, e nessa grade, aquilo que ficou fora da região do polígono, que é a região de interesse, né, teria valores nulos. Então a gente faz uma limpeza, filtrando, retirando os valores nulos que estão fora do contorno. Então vou dar um play. Tá? Então aqui tem um resultado, número de pixel antes da filtragem, número de pixel após a filtragem. Tá? Então aqui é só um cabeçalho, feito um print aqui, os 5 valores de NDVI. Né? Então para a gente ter uma
uma visualização, né? Então tem lá longitude, latitude e os valores de NDVI para cada um dos pixels desse mapa. Descendo, seguindo aqui, né, o próximo passo é salvar o dataframe NDVI em um arquivo CSV. Então nós podemos salvar no CSV, então tem o código para isso, ó, vou dar um play, tá? Os dados foram exportados para CSV. Então se você abrir aqui na lateral esquerda, tá, na seção arquivos, você vai encontrar um arquivo chamado NDVI pixels cordes sem nulo, né? Então que é o nome desse arquivo que foi definido aqui, ó, tá? Então vou abrir só esse arquivo para a gente ver, dar um clique duplo. Aqui na lateral está sendo mostrado, então nós temos longitude, latitude e NDVI. Então várias páginas aqui, então é um arquivo grande, né, representando vários pixels na área. Tá? Ok, então funcionou, vou fechar. Tenho o arquivo criado com os dados de NDVI. E o passo 13 é para salvar esse NDVI no banco de dados. Tá? Então nós temos a tabela tipo atributo, que permite armazenar dados espaciais. Então é para lá que ele vai, né? Então nós vamos fazer aqui nesse processo uma verificação se existe o atributo NDVI. Se não existir, ele será criado. Muito bem, aqui então é feita a montagem da Feature Collection. Então a partir dos pontos, né, dos pixels retornados pelo Copernicus ali, né, do Sentinel Hub, nós vamos percorrer cada um dos pixels e transformá-los em features, né, de um GeoJSON. Tá? Então será composto aqui uma Feature Collection. Né? Então essa Feature Collection tem as suas features e cada feature vai ser um ponto. Né? Então aqui a geometria do objeto é point, tendo longitude e latitude e na propriedade o seu valor de NDVI. Tá? Então seguimos a padronização estipulada no banco de dados, né, para salvar na tabela de atributo. Então na sequência nós colocamos aqui a data de coleta e é feita a inserção no banco de dados, tá? Na tabela de dados espaciais. Então você pode fazer a inserção, tá? Executar aqui, verificar se foi inserido, né? Então resultado aqui NDVI inserido na tabela de dados espaciais com sucesso. Perfeito? Então pode ser feito aqui fechar o cursor e encerrar a conexão. Então o script foi executado com sucesso. Nós podemos agora verificar no banco de dados, tá? Então abrir o Supabase e no Supabase verificar se na tabela dados espaciais contém a inserção de um novo registro ali de dados espacial. Então o que foi inserido, eu cliquei e executei duas vezes, né? Então aqui tem o ID 10 e o 11, é referente a esse dado de NDVI. Então aqui a Feature Collection, então aqui tem esse valor, ele é muito grande, né? Então muito alto, então tem mais de 10.000 caracteres. Então quer dizer que são os dados do NDVI que estão ali, né? Os outros até dão uma visualização. Ok? Então conseguimos inserir os dados vindos lá da API. Né? Então fizemos a integração de mais um recurso agora, demonstrando, né, de base de dados, centralizando no nosso banco de dados espacial. Tá? Então agregando mais recursos, né, para alimentar esse banco de dados. Ok? Então espero que tenham gostado e tente executar agora no seu notebook, baixe o Notebook 3 no seu ambiente de trabalho e siga os passos demonstrados aqui nesta aula. Valeu, até mais!